Deixa eu ler um texto para vocês e vocês vão dizer de que ano que ele foi feito, tá bom? Além do mais, visto que desprezaram o conhecimento de Deus, ele os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem o que não deviam. Tornaram-se cheios de toda sorte da injustiça, maldade, ganância e depravação. Estão cheios de inveja, homicídio, rivalidades, engano e malícia. São bisbilhoteiros, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes e presunçosos. Inventam maneiras de praticar o mal, desobedecem a seus pais, são insensatos, desleais, sem amor pela família, implacáveis. Pergunto, esse texto serve para que período? Será que é um texto antigo ou é um texto novo para os dias de hoje? Para uma sociedade que vive bem ou para uma sociedade que vive sem controle? Esse texto, lido em qualquer lugar, em qualquer praça, em qualquer lugar, ele é um texto antigo? Ele é um texto que eu vou dizer, não, isso acontecia lá atrás. Não, isso não acontece hoje. Vou ler um texto para vocês darem uma ideia de data. De que data é isso? Isso foi escrito mais ou menos por volta do ano 70 depois de Cristo. E esse texto é atual. Ele é como se fosse escrito para hoje. Filhos insolentes, pessoas que criam só maldade, procuram motivos para criar maldade, pessoas que procuram, estão cheios de inveja, rivalidades, engano, malícia, insolentes, arrogantes, presunçosos. Poxa, bisbilhoteiro. Essa palavra hoje em dia talvez até sumiu, né? Ninguém imagina mais o que é bisbilhoteiro, né? É para hoje esse texto, vocês acreditam? Será que a gente pode dar crédito para essa palavra? Eu só estou tentando mostrar uma reflexão. Dentro dos nossos lares, das nossas famílias, a gente vê coisas assim acontecendo. E hoje a pregação, o tema da pregação hoje é efeito colateral. Então o texto que nós vamos ler hoje são dois, tá? O primeiro deles é Mateus 17, de 19 a 21, e o segundo, Tiago 3, 16. Diz assim, Mateus 17, 19 a 21. Depois, os discípulos aproximaram-se de Jesus em particular, perguntaram-lhe, por que não pudemos nós expulsá-lo? Disse-lhe ele, por causa da vossa pouca fé. Pois, em verdade vos digo, que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte, passa daqui para acolá, e ele há de passar, e nada vos será impossível. Mas esta casta de demônios não se expulsa, senão à força de oração e de jejum. Tiago 3,16 diz assim, porque onde há ciúme e sentimentos facciosos, aí há confusão e toda obra má. Que texto complicado que eu peguei hoje. Eu concordo. Mas eu gostaria de dizer uma coisa para vocês. Os discípulos estavam todos de cabeça baixa, porque eles não conseguiram concluir um projeto. Eles não conseguiram tirar uma doença de uma pessoa que tinha doença. O pai veio pedindo, por favor, tira a doença do meu filho. Tira, porque é meu único filho, eu não tenho outro. Eu preciso que vocês tirem a doença. E eles tentaram. Sabe o que aconteceu? Nada. Eu acredito que esses que ficaram já estavam pensando assim, eu acho que eu vou embora, eu vou desistir desse ministério, desse trabalho que está sendo feito, porque nada acontece. Eu estou tentando e não estou vendo resultado. As coisas que eu estou tentando estão me colocando numa situação horrível. Olha o vexame que eu acabei de passar. O homem veio, ele tinha um problema, e eu tenho maior vontade de tirar aquele problema, só que eu não consegui. Por menos que isso, para vocês entenderem, uma vez Jesus falou, quem dizem que sou eu? E eles disseram, você é esse, esse, esse. E Jesus disse, não, eu sou o Filho de Deus mesmo, sim. E por causa disso, os discípulos começaram a fugir dele e ir embora. Imagina agora que eles tomaram uma decepção e as coisas começaram a ficar tortas para eles. Imagina as pessoas olhando para eles e, mais uma vez, como todo bom ser humano, apontando os dedos e dizendo, tá vendo? Você também tem pecado.
Tá vendo? Você também não tem autoridade. Tá vendo? Você não consegue fazer. Você quer ser discípulo de Jesus e nem o mínimo você faz. Como é que você pode ser um aprendiz se eu sei que você já saiu quando Jesus mandou você ir de 2 em 2? E você foi de cidade em cidade, curou, fez de tudo, salvou vidas, trouxe vidas, fez alegria e agora está aqui, vocês não conseguem nem cuidar de um só. Todos vocês juntos. Imagina como tal ao sentimento desses homens. Os discípulos arrumaram uma briga, porque daí começou uma discussão. E na discussão eles não eram os vencedores. Quando Jesus chegou, a hipocrisia se fez presente. Todos vieram saudar Jesus. Oi, Jesus, você veio. Jesus que não é uma pessoa que se deixa enganar, porque a gente acha que Jesus é enganável. A gente trapaceia, enrola e acha que ele não percebe. Jesus virou claramente e falou assim: o que vocês estão fazendo? Aí um homem saiu do meio e falou assim: sabe o que é? O meu filho está doente. Eu pedi para os seus discípulos curar, livrar eles. E sabe o que seus discípulos fizeram? Nada. Se o senhor pode, faz alguma coisa. Eu só queria concluir essa parte. Se você pode, faz alguma coisa. Jesus respondeu: eu posso tudo, mas você acredita? Nessa hora, esse homem caiu de joelhos e disse, com lágrimas: me ajuda a aprender a acreditar. Eu creio que o Senhor pode tudo. Mas ele não era quem precisava crer. Quem precisava crer era o menino que estava doente. E não era um menininho não, porque Jesus perguntou para o pai: desde quando isso acontece com ele? Ele falou: desde a infância. Então ele já tinha passado a infância. Então ele devia ter no mínimo de 12 a 15, 16 anos no mínimo, esse rapaz. Jesus livrou eles. Limpou esse rapaz. O livro de Marcos diz que ele, quando Jesus limpou da doença que ele tinha, esse menino caiu no chão. Que todos declararam, sabe o quê? Jesus matou ele. Ele está morto. Jesus foi lá, pegou pela mão e pôs ele de pé. Entregou para o pai dele sem mais nenhum vestígio de nenhuma dor e doença. E tudo que o pai dele fez foi se pôr de joelho, chorar e dizer claramente: ajuda-me a crer na minha incredulidade, a crer que o Senhor pode. Porque quem estava impedindo era a própria pessoa que estava pedindo. Só que como eu não resolvo o problema, eu crio inimizade, eu crio problema, crio contenda, crio revolta. Eu repasso a minha incompetência para os demais. Era isso que tinha acontecido. Por isso que Jesus usou uma palavra pesada que eu não li para vocês. Mas ele disse: até quando eu vou estar com vocês? Vocês só criam problemas. Jesus não estava zangado de estar conversando com eles, mas a reunião e o motivo da reunião que tinha acontecido. Os 9 ficaram magoados, como qualquer ser humano fica, ou decepcionado, quando você não consegue fazer o bem para quem você quer fazer o bem. Ficou decepcionado. Mas eles uma coisa eles tinham aprendido com o mestre: roupa suja se lava onde? Na frente de todo mundo! É o que a gente está acostumado a ver hoje em dia. Lucas fala que quando eles entraram em casa, os 9 chegaram diante de Jesus e perguntaram: por que nós não conseguimos expulsar? Por que nós não conseguimos dar a solução para essa pessoa que estava lá fora? Porque nós passamos por essa humilhação de todo mundo vir em cima da gente e cobrar da gente o que a gente não tinha para fazer, não sabia como fazer. Uma coisa eles tinham aprendido: lição de hierarquia e humildade. Quem era o mestre? Era Jesus. Você não vai chegar na casa onde tem uma hierarquia maior e começar a gritar. Porque a hierarquia maior é a dona da casa. Você vai respeitar. E no seu momento você vai falar. Por isso que Romanos, que é o livro que eu li para vocês, Romanos capítulo 1, aquele texto que eu li perdido, estava falando do maior império da face da terra daquela época. E que até hoje tem reflexo. Até hoje tem reflexo do Império Romano. Eles pararam
E Jesus respondeu: sabe por que vocês não fizeram? Porque a fé de vocês está longe do propósito meu. Vocês estão longe do propósito. Vocês queriam mostrar que vocês eram competentes, estavam cheios de si e que a palavra de vocês era o suficiente. A palavra suficiente é a minha. Se vocês tivessem fé no que eu faço, é Jesus falando. Vocês, se fosse a sua fé do tamanho de um grão de mostarda, vocês orariam para o monte que está na frente de vocês. E o monte que é o problema que está incomodando vocês vai se ir para o mar e ele não volta mais. Mas Jesus disse, se vocês tivessem a fé como um único grão dessa mostarda que eu estou falando, vocês pediriam e o monte de problema que vocês conhecem, ele se dissiparia. Aí está o problema. Por que o problema está aí? Porque eles não foram para entender isso. Eles foram para tirar satisfação do porquê eles não tinham sido bem-sucedidos. Eles não foram bem-sucedidos por causa do efeito colateral. Qual que é o objetivo teu? O que realmente você está querendo? Qual é o propósito real que está por trás? O que está dentro do teu coração que você não pôs para fora? Deus sabe. O que eu estou falando é, se você tiver a sua fé colocada no alvo certo, no solo certo, na rocha, faz crescer uma árvore da sua plantinha, da sua sementinha, que não tem nada mais para impedir. Ah, mas Tiago, irmão de Jesus, falou uma coisa interessante. Porque onde há inveja e espírito faccioso, aí há perturbação e toda obra perversa. Vamos lá. O que é espírito faccioso? O que é facção? É muito parecido com divisão. É muito dividido por partidarismo. Você tem o seu espacinho, o seu meio. Aqui eu estou, eu não saio daqui. E Jesus fala o tempo todo, ah é? E se eu mandar você ir agora para a China, você vai? Mas eu não sei falar chinês. Ele falou, quem disse que eu preciso que você saiba falar chinês? Eu preciso que você vá para a China. É, mas eu não posso. A minha zona de conforto diz que se eu sair daqui eu não posso dar mais um passo. E se eu fizer isso com todos os seus filhos, o que você vai fazer? Ah, eu morro. Ah, é? Eu sou o seu Deus. Eu sou a sua presença e eu cuido de você. Eu sou tudo para você. Eu tenho para você coisas que o mundo não pode te dar. O dinheiro não compra, a saúde não adianta, e a beleza e a formosura fenece com o tempo, acaba. Ah, mas e a inveja? Ah, mas esse marido é tão bonito. Ah, esse marido eu queria ele para mim. Ah, esse maridão, é esse que eu queria. Ah, é? O que o marido está fazendo que deixa isso acontecer? E as esposas? O que as esposas estão fazendo que deixa isso acontecer? Sabe o que é inveja, pessoal? É você querer o que não te pertence. Sabe o que é inveja, pessoal? É você... Alguém falar, ganhei um bolo. Poxa, mas por que não é para mim? Eu também precisava de um. Isso é inveja, você sabia? Sabia que os discípulos tiveram inveja quando isso aconteceu? Que o sistema ali ficou, por que ele sim e eu não? O que você acabou de fazer? Você acabou de criar divisão e inveja.